Eu quero começar trazendo para vocês a pauta do Adriles primeiro, porque eu acho ela importante. Não, essa daí é da Emília Pérez. A gente pode jogar depois, Torre? Você consegue colocar a pauta da Leite? Da artista? Aí, ó, esse mesmo. Caso Cláudia Leite. O Ministério Público da Bahia, matéria aqui do Globo, hein, turma? Eu acho essa bem importante. O Ministério Público da Bahia está pedindo 10 milhões de reais contra a Cláudia Leite, né, cobrando dela, a título de indenização por racismo religioso. Vai ter uma audiência pública do MP da Bahia. Deixa eu ver a matéria aqui. Olha só. Teve uma audiência pública ontem à tarde, realizada pelo Ministério Público da Bahia. A promotoria debateu com pelo menos 10 entidades da sociedade civil como atuar para proteger símbolos das religiões de matriz africana. Em dezembro, a cantora, que é evangélica, mudou a letra da canção Caranguejo, substituiu a menção a Orixá e Iemanjá por Yeshua, em referência a Jesus Cristo. Eu quero começar com você, Adriles, essa questão, porque isso daqui a gente já falou a respeito, mas o ponto para mim fulcral disso é que você tem uma abertura para a galera que é tarada por censura também se tornar chantagista e meio que isso daqui é espírito de mafioso, né, Adriles? Você não reza a cartilha que eu quero que você reze, então você vai quebrar, eu vou te levar à falência e vou usar você como exemplo. Se alguém me perguntar o que é cultura woke, é isso aí, ó. É isso aí. O que a Cláudia Leite falou? Nada. Ela simplesmente substituiu um orixá numa canção dela pelo nome de Jesus, porque ela se tornou evangélica, cristã, não sei. Só. Aí você tem o Ministério Público entrando com uma ação indenizatória de 10 milhões de reais, proibindo a Cláudia Leite de exercer sua liberdade religiosa, de cultuar deuses, quer dizer, cultuar o maior símbolo divino, humano, da construção da ética e do humanismo ocidental, como a gente percebe, que é Jesus Cristo, proíbe ela de chamar Jesus Cristo dentro da música dela, ainda quer indenização porque substituiu um orixá do candomblé por Cristo. Qual é o problema? Se eu quero falar de Cristo, não quero falar de Iemanjá, qual é o problema? Nenhum. Não deveria ser um problema. Mas não só é um problema para o Ministério Público aparelhado por falsos juízes travestidos, que na verdade são verdadeiros carrascos, que entendem que qualquer não menção a um orixá do candomblé, que é uma religião de matriz áfrico, seria o princípio de racismo. Racismo! Quando eu digo que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo e, portanto, o menos racista do mundo, é nesse sentido. Você pode falar de Jesus, você pode falar de Yeshua, de Ogum, de Iemanjá, de Exu, do que você bem entender. Podia. Se você não ordinariamente fala e faz apologia a esses ícones do candomblé, que eu não tenho nada contra, mas se você o substitui por um cânone, o maior cânone da cultura ocidental, que é Cristo, você é um racista, macho, adulto, branco, porque eles percebem de maneira absolutamente assintosa, preconceituosa e opressora que o cristianismo é uma religião da opressão. Percebe? É você se colocar no lugar de vítima para poder massacrar quem não é exatamente a vítima preferencial. E pior, você massacrar o melhor do humanismo ocidental, o melhor das religiões, o mais perfeito e sublime discurso. O que o Ministério Público está querendo é proibir o nome de Cristo em nome das religiões de matrizes africanas. E se você discorda, você vai pagar 10 milhões de reais. Isso é cultura woke, meu filho. Esses dias eu estava junto com o Marco Antônio e eu estou ainda conversando com o secretário de Cultura para acabar com essa porcaria da cultura woke. Vou falar com ele hoje. E aí a Janaína Pascoal lá chegou a falar, nós não somos anti-woke. Eu, respeitosamente, discordo da minha colega. Nós somos anti-woke, porque o woke é exatamente a hipocrisia mais perversa cultural. Esse identitarismo é exatamente enxergar preconceitos onde eles não existem. E pior, enxergando preconceitos onde não existem, fazendo com que as pessoas sejam arruinadas, massacradas, canceladas por preconceitos que elas não têm. Qual é o preconceito religioso de uma pessoa que simplesmente menciona o nome de Jesus numa canção?
E isso está no Ministério Público. Então tem que ser anti-woke radical, minha doce amiga vereadora Janaína. Entendeu? Porque isso está incrustado na mídia, na cultura, nas secretarias, nos ministérios públicos e na justiça brasileira. Se você cita o nome de Cristo, você é racista. Isso é sórdido. Isso é canalha. Isso sim é um princípio nazi-fascista. Muito bem, Adriles. Concordo, endosso e vou além, Adriles Jorge. Professor André, você quer... Eu posso levantar uma bola para você, Wagner, então? Vou levantar essa para o Wagner cortar. Quer falar alguma coisa antes? Eu queria deixar os meus 2 centavos. Vamos lá, Wagner. Porque, inclusive, também vou adicionar o professor André na... Pode voltar para a tela, porque eu vou jogar para o professor André primeiro, já que temos um especialista aqui do lado. Só para confirmar, a lei de racismo é a mesma lei de intolerância religiosa, se não estou errado, né? É a mesma lei que fala que você não pode discriminar uma pessoa em razão da sua raça, mas também em razão da sua religião. Então, é a mesma lei. O que os wokes fazem, e eu preciso assinar embaixo do discurso do Adriles, que também foi sensacional, o que os wokes fazem é inverter a pirâmide da opressão. Uma pergunta muito simples. Se a Cláudia Leite tivesse se convertido do cristianismo para o candomblé e tivesse na sua letra Jesus e passasse a mencionar Iemanjá, essa polêmica existiria? Porque pela lei, a discriminação religiosa seria a mesma. Você está deixando de falar de uma figura religiosa para falar de outra. Mas a polêmica só existe, e com certeza o MP só vai investigar isso, quando é de uma direção para outra. E isso, mais uma vez, é a cultura woke, porque eles querem inverter a pirâmide da opressão. Eles não querem igualdade de droga nenhuma. Eles querem simplesmente o monopólio dessa opressão cultural. Posso também dar os meus... Claro, professor. Não, perfeito. Os comentários todos concordo plenamente. A gente precisa ser anti-woke. Ser anti-woke é não ser um imbecil completo, né? E ser anti-woke é ter amor mínimo ao Estado como uma reunião, a nação, a ideia cultural de nação. Por quê? Todo wokeismo é tribalista. Todo wokeismo separa as pessoas pelo que elas têm de diferente. E uma nação é exatamente o contrário. A nação reúne as pessoas pela semelhança que elas possuem, apesar das diferenças. Então, ser o anti-woke é permitir a vida em conjunto. A ideia de social, a ideia de nos socializarmos e nos reunirmos dentro de um país ou dentro de uma cultura é, em si, anti-woke. Então, quem não enxerga isso é um completo idiota. Então, isso em primeiro lugar. O segundo lugar, como bem vocês estavam comentando agora, o que está sendo feito com a Cláudia Leite chama-se intolerância religiosa, chama-se perseguição religiosa. O que o Ministério Público está fazendo, espero que sem perceber, espero que essa audiência, que sei lá quem eles chamaram, porque as audiências públicas também, eles chamam só claque. É só para bater palma, caravana do Raul Gil. Todo mundo entra lá para bater palma para o Raul Gil, para bater palma para o apresentador. Então, isso não serve, isso não é audiência pública, não serve para nada. Mas, enfim, espero que essa audiência tenha iluminado a cabeça do Ministério Público, minimamente, no sentido deles perceberem que, ao perseguirem a Cláudia Leite, o crime está sendo cometido pelo Estado, pelo Ministério Público. Perseguição religiosa. Porque, e outra, está se retirando do Estado a laicidade. O Estado é laico. Então, se o Estado diz assim, que se você fizer uma escolha entre Iemanjá e Jesus, a depender da escolha que você fizer, você desrespeita. Se eu faço uma música e coloco Jesus e não Iemanjá, isso é desrespeitar e não uma escolha, o Estado está dizendo o que é o certo e o que é errado, qual a escolha melhor, qual a escolha adequada. E se ele faz isso, ele deixa de ser laico. É muito sério e passa a perseguir a religião que a pessoa escolheu e que não foi a adequada para o Estado. Então é muito grave o que está por trás disso. Tem um universo woke amparando, dando de estofo, mas é mais até do que isso. É a estrutura de um Estado autoritário em favor do wokeismo. Isso é tirânico e entra nas raízes da nossa cultura e a gente sequer percebe. Eu vou dar só um exemplo para fechar. Até postei isso nas minhas redes, quando, à época, até escrevi um artigo sobre isso, dizendo que a Cláudia Leite estava sofrendo perseguição religiosa do Estado.
Mas o ponto é que eu participei de um debate sobre esse caso, quando logo que ele saiu, e um aluno quis dar aquela lacrada nesse debate, e ele disse o seguinte, eu acho que ela poderia muito bem, qual seria o problema dela abrir mão de falar Jesus? A pessoa não consegue abrir mão, ter maturidade e abrir mão de falar Jesus? E eu virei para ele e falei assim, o que você acha de virar para o Chico Buarque, na época da ditadura militar, e falar assim, por que você... Duvido que esse aluno chegasse na frente do Chico Buarque e falasse, por que você não abriu mão de falar da ditadura? Por que você não abriu mão de escrever Cálice? Por que você não abriu mão de falar apesar de você? Se ele falasse isso para o Chico Buarque, ele estaria hoje sendo execrado em praça pública. Mas se sente confortável de dizer isso sobre a Cláudia Leite. Por quê? Porque a Cláudia Leite é de direita. Porque ela falou Jesus, que é a religião próxima da direita. É isso que está por trás. É isso. Eu acho, professor, de novo eu vou aqui abrir uma discordância do professor. O meu lado... Não, pode deixar aberto. Depois eu vou fazer o comentário, é só uma provocação. O meu lado comunista discorda veementemente do senhor. Jogar uma pedra na Geni é incentivo à violência doméstica. Jogar pedra na Geni é incentivo à violência contra a mulher. É misoginia, professor. A gente tem que mudar a letra do Chico Buarque. Não pode. Então, quer dizer, é muito louco isso que a gente está vendo agora. O cenário todo, Wagner, é completamente dantesco. E o professor falou muito bem, o abuso, né, a verdadeira pauta aqui não é o MP estuda, ajuizar a ação, e eu vou além, tá? Vou jogar no teu colo aqui, Wagner. Entre os pedidos que serão levados ao MP pelas entidades, tem a indenização de 10 milhões de reais. Eu acho que podia ser 50, já que eles não têm limite para absolutamente nada, então eles inventam qualquer número. Para ser paga pela Cláudia Leite para incentivar campanhas contra o racismo religioso e também para que ela deixe de cantar caranguejo. Ou, se fizer, que mantenha a letra original, Wagner. Eu nem sei o que falar mais sobre o tema, porque é só uma insanidade woke mesmo. Não tem explicação para uma coisa como essa. Eu vou acabar repetindo o que os meus colegas aqui de bancada disseram. É um absurdo uma pessoa não ter o direito de professar sua fé numa letra. Mas é porque antes já tinha uma outra figura religiosa. Eu repito, fosse o caminho contrário, ninguém estaria problematizando isso. Porque todo mundo sabe que é natural. A Cláudia Leite era cristã, cantava sobre Jesus, se converteu ao candomblé, agora canta sobre um orixá. Ok, ela fez o outro caminho. Ela simplesmente se converteu ao cristianismo e passou a cantar sobre Jesus. Né? Não se sentia confortável para continuar cantando sobre Iemanjá. Ela tem todo o direito disso. É como o professor André Marcília disse. No momento em que o Estado começa a perseguir ela e criminalizar e multar por ela fazer essa escolha, basicamente ele está falando que você não pode professar a sua fé para Jesus no lugar de um orixá. Porque aparentemente existe uma religião defendida pelo Estado e outra criminalizada. Isso é uma tirania, é por isso que esse não é um assunto leviano, isso entra totalmente na discussão sobre liberdade de expressão, que a gente tanto fala aqui. A gente vive numa censura sistêmica por parte da esquerda, e uma das formas de censura que eles mais utilizam, para promover a censura é através do discurso woke, porque eles se apropriam de pautas e começam a impedir que o outro lado fale qualquer coisa. Poxa, recentemente saiu uma matéria falando que canais que pregavam discursos masculinistas, e entre esses discursos você poderia tecer qualquer crítica ao feminismo que você estaria sendo machista, esses canais foram investigados por um estudo da Netolab e foram levados lá para o Xandão, porque aparentemente é um crime. Você não pode ter uma opinião contrária a um movimento político ideológico de esquerda. Você não pode falar qualquer coisa sobre o movimento feminista. Em contrapartida, as feministas podem falar absolutamente qualquer coisa que elas quiserem, não só sobre os homens, mas sobre o movimento Red Pill, sobre o movimento masculinista, sobre qualquer movimento contrário. Então, é um movimento de censura. A gente fala da espiral do silêncio, é uma censura que muitas vezes ela é promovida assim, através desses blocos de militância política, mas nesse caso, ainda mais grave, é uma censura que parte do Estado. É um controle de opinião que parte do Estado. Então,
não tenho o que falar, é simplesmente um completo Não, absurdo e ilustra eu, por que assim, eu quero jogar para o Adriles, professor, que eles querem fazer ainda mais um comentário sobre isso. A discussão, ela começa já, a gente já começa perdendo, tá, pessoal? É importante frisar isso. Não importa se esse caso seja arquivado ou se ele for adiante, vai importar mais ainda. Por quê? Porque é um recado para todos os artistas. É um recado. O sistema está dando um recado. E tem outra coisa só, Adriles, para vocês falarem. Tudo isso tem... Se você pegar o código genético desse caso, vocês vão ver STF escrito no código genético desse caso. Foi o STF que fez a equiparação de racismo com qualquer coisa que você quiser que seja considerada racismo. Homofobia, transfobia, qualquer coisa. Eles inventaram essa mistureba e mais. Os abusos do Supremo Tribunal Federal são um incentivo fundamental para que agentes do Estado façam o que o MP da Bahia está fazendo com a Cláudia Leite. Adriles. Isso não é só grave, como é surrealmente absurdo. Pelo seguinte, quando o MP, o Ministério Público, me colocou lá num processo, abriu um processo contra mim, porque eu fiz exatamente como o Elon Musk recentemente, eu levantei um braço e num programa em que falei meia hora contra o nazismo, abrir um processo contra alguém, você tem que ter exatamente um princípio sólido de materialidade da culpa dessa pessoa. Você chega e coloca lá uma procuradora completamente insana, ativista política, e pega o Adriles levantou o braço, então é nazista, e abre um processo para eu pagar custas do processo, para eu me defender de uma decisão, de uma acusação completamente absurda. Isso já coloca a justiça para baixo. Agora, o caso da Cláudia Leite é muito mais grave. Ela foi, de alguma forma, em primeira instância, instada a pagar 10 milhões de reais. Por quê? Preste atenção, por quê? Porque ela mencionou o nome de Jesus Cristo numa música. Ela não queria mencionar o nome de um orixá, Iemanjá. Ela queria substituir Iemanjá por Cristo. Ela vai pagar uma multa de 10 milhões, se ela for condenada. Ela vai ser instada, colocada como racista, ou seja, um crime inafiançável, pode ir para a cadeia por racismo, porque ela mencionou o nome de Jesus Cristo. O pai, a mãe espiritual de todo o princípio de tolerância no mundo. Agora, que tipo de juiz é esse? A minha preocupação e a minha indignação e o meu desespero é essa justiça brasileira. Não é um problema de você condenar ou absolver alguém, é você acolher uma denúncia dessa. Você não pode acolher uma denúncia dessa. Se o Marco Antônio me chama de feio, bobo e chato, e o Ministério Público me coloca um processo em cima e eu tenho que arcar com custas de dezenas de milhares de reais para me defender, é absurdo. Mas o que está acontecendo é pior. A mulher faz uma ódio a Jesus Cristo. E ela tem que pagar 10 milhões, ela vai ficar com a pecha na testa tatuada de racista. Que merda de justiça é essa que tem no país, meu Deus? Exato. E eu falar isso, eu posso ter processado pelo Ministério Público também. E pode piorar. Que tem no país, não tem justiça nesse país. Justiça no Brasil é igual boitatá, é igual folclore, mula sem cabeça. Não existe justiça no país que acolhe uma denúncia completamente estapafúrdia dessa. Se condenar, pelo amor de Deus, é caso de uma insurreição civil. Isso é completamente patético. Olha, infelizmente pode piorar, porque há um tempo atrás repercutiu muito um caso no Reino Unido, onde um homem foi condenado. Ele foi condenado por orar na frente de uma clínica de aborto. Por orar. Assim, foi um escândalo, porque foi a primeira vez que houve uma condenação no Reino Unido por um crime de pensamento. O cara, ele nem falou o nome de Jesus, ele não falou nada, ele estava orando em silêncio na frente de uma clínica. Entenderam aquilo como uma manifestação odiosa.